Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, graças a Deus. Nós estamos aqui juntos, iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, entramos no nosso quarto trimestre de 2025 e nessa oportunidade nós estamos estudando Gênesis, indo um tema geral para a nossa escola bíblica dominical, diz respeito às origens. Nós vamos seguir com vocês aqui nesse trimestre, pastor Denilson Lemes aqui com vocês, e vamos juntos nessa nossa nova empreitada, escola bíblica dominical, uma aula de preparação para os professores de escola bíblica, e eu espero que você aproveite bem as aulas que nós estaremos apresentando aqui para vocês. Por isso, nós temos aqui o nosso material de classe e vamos seguir entrando já na nossa lição, aproveitando o nosso tempo. Como eu disse, Gênesis, as origens, e a lição de número 1, a criação dos céus e da terra. Nós temos o nosso texto áureo, que está registrado em Gênesis capítulo 2, o verso de número 1, que está escrito: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. A lição de número 1, nós temos o nosso esboço, que já é de costume da nossa escola bíblica dominical, que conta como uma introdução. Nós vamos ter uma divisão em 3 tópicos, que segue aí para vocês o princípio da criação e o capítulo 1 de Gênesis, evidentemente, do verso 1 até o verso de número 5. Nós temos o segundo tópico, a separação dos céus, da terra e do mar, do versículo 6 até o 10. No terceiro, a formação dos astros, dos vegetais e dos seres viventes, capítulo 1, verso 11 até o verso 31, e chegaremos assim à nossa conclusão. Na nossa introdução, nós temos o seguinte: os capítulos 1 a 11 de Gênesis constituem reconhecidamente uma seção distinta do restante do primeiro livro da Bíblia, pois nela encontramos as origens dos céus e da terra, do homem, do pecado, da promessa de redenção, do culto divino, das nações e, finalmente, de um povo eleito por Deus para ser testemunha da sua glória. Consequentemente, nestes primeiros capítulos, nós encontramos também os elementos das doutrinas mais importantes da Bíblia, de modo que, se não compreendermos aquilo que o relato das origens nos ensina, jamais entenderemos o escopo do propósito divino e o progresso da revelação no seu todo. Nós podemos, logo nesta introdução, percebermos o quanto é importante para nós o estudo do livro de Gênesis. É um relato, é uma história, mas sempre eu falo para a igreja: a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de história, não tem esse propósito, embora nós tenhamos aqui contido nela histórias, narrativas, mas o propósito aqui é Deus se revelar a nós e também a sua palavra servir para nós de uma bússola na nossa caminhada cristã. Nós precisamos conhecer o nosso Deus cada vez mais, prosseguir nesse conhecimento. Nós devemos abundar, como disse Paulo, no conhecimento das Sagradas Escrituras. E para tanto, o Senhor Deus deixou registrado aqui, principalmente no livro de Gênesis, como lido nesta introdução, os
propósito divino e o progresso, então, da revelação no seu todo. Vamos seguir as nossas lições e nós vamos aprender com isso. O nosso primeiro tópico, o princípio da criação, que é o capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5, que é o nosso início de lição. E antes de eu fazer a leitura aqui com vocês desse primeiro tópico da nossa lição, eu quero fazer a leitura do texto sagrado, abrindo aqui no livro de Gênesis e lendo o verso 1 até o verso 5, como está proposto para nós aqui. O texto sagrado nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Feita a leitura do texto sagrado, nós passamos ao nosso primeiro parágrafo da nossa lição de número 1, a criação dos céus e da terra. E o nosso material diz assim: embora de um ponto de vista teológico, poderíamos falar sobre a existência de Deus e seus atos e decretos na eternidade antes da criação do mundo. Como o nosso tema é Gênesis, devemos começar onde a narrativa bíblica começa, a saber, no princípio. Aprove a Deus revelar aos homens, num primeiro momento, a verdade sobre aquilo que eles podem ver e ouvir, para depois, gradualmente, desvendar aquilo que está além dos seus sentidos. Assim, o que importa saber antes de tudo é que Deus criou todas as coisas, e a partir da criação podemos determinar sua existência, sua natureza e caráter, bem como seu propósito para cada um de nós. Percebemos da leitura desse nosso primeiro parágrafo o grande propósito de Deus em criar todas as coisas. Quando o Senhor, Ele o fez dessa forma, então Ele quis que o homem passasse a conhecê-lo, tanto da criação das coisas visíveis, como pela sua palavra, porque a sua palavra, ela nos mostra que Deus criou, ou seja, tudo que existe foi criado por um Deus que está no controle de todas estas coisas. Nada do que existe por acaso, não, existe por um propósito bem definido, bem projetado, e isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós podemos ler Hebreus capítulo 11, o verso de número 3, está aí no slide para vocês. Hebreus capítulo 11, o verso de número 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
nós podemos perceber como que tudo isso, ele está muito bem atrelado no que a Bíblia Sagrada, ela nos fala. Então, por meio da fé, nós entendemos que os mundos que nós contemplamos, ou até onde os nossos olhos podem alcançar, tudo isto, todas estas coisas foram criadas por Deus. E como que o Senhor criou todas essas coisas? Pelo poder da sua palavra. Então, o que existe, ele não foi feito do que é aparente, ele foi feito do nada. O Senhor Deus disse: haja, e houve. E o Senhor, qual foi o instrumento de Deus para que as coisas, elas surgissem, elas aparecessem? A sua palavra. Agora, como o verso se iniciou, tudo tem que ser por meio da fé. E o verso 6, então, vai dizer que sem fé é impossível agradar o Senhor. E esta fé, como que ela chega até os nossos corações? Pelo poder também desta palavra, como escreveu Paulo à igreja de Roma, aos romanos, melhor dizendo, e um grupo de irmãos que estavam reunidos ali, Paulo escreveu no capítulo 10, no verso de número 17 da sua carta, da seguinte forma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então é pela fé que nós vamos entender que tudo foi criado. E como foi? Pelo poder da palavra do Senhor. E esta fé que existe nos dando condições para crer em tal coisa, ela veio também pelo poder da palavra do Senhor. Então, com a mesma palavra que Deus, ele criou todas as coisas, ele também gerou em nós fé, para que por ela nós possamos crer em Deus. E além de crer que ele criou todas as coisas, também acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam e que também acreditam na sua existência. Quando nós olhamos como tudo funciona no nosso trimestre, nós vamos poder falar bastante a respeito desse tema. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais e tratar desse assunto, ok? Para mostrar como tudo é muito bem ordenado, foi tudo muito bem orquestrado, ou seja, existe um projeto, existe um plano de Deus para a criação de todas as coisas. Nós temos ainda um versículo para a gente citar de Romanos capítulo 1, o verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nós não estivemos lá no início, quando Deus começou a criar todas as coisas, como o Senhor Deus chegou a dizer para Jó, perguntando para Jó: onde você estava quando todas as coisas elas iam sendo ordenadas e elas iam sendo criadas? Então, nós não estivemos lá. Todavia, o Senhor Deus deixou na sua palavra registrado como tudo aconteceu. E é isso que nós vamos ver aqui através dessa lição de número 1, a criação dos céus e da terra. Vamos seguir um pouquinho mais, agora no nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico, o princípio da criação. Está escrito o material de classe. Naturalmente, princípio aqui não diz respeito a Deus, mas sim ao que foi criado. Deus, ele é eterno, não tem começo nem fim e, portanto, não está sujeito ao tempo, que é uma característica das coisas criadas, de modo que antes do tempo, Deus já existia
com o seu verbo. Então nós temos alguns versículos que eu quero ler com vocês, mas vou fazer um pouco mais de leitura e daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura desse texto sagrado aqui. Seguindo aí, por outro lado, isto significa que a matéria não é eterna. E, portanto, Deus criou a partir do nada. Embora não necessariamente todas as coisas, mas aquilo que num primeiro momento era apenas uma massa bruta, como nos informa a Escritura, abre aspas, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fecha as aspas. De fato, estava tudo ali, a terra, o espaço, as águas, mas de tal modo indefinido e inadequado ao propósito de Deus, que era necessário dar forma àquela matéria original, como o oleiro dá forma ao barro, até que tudo estivesse do agrado do Criador. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, e aqui nós estamos então tratando do princípio, da origem de todas as coisas, e lógico, nós estamos falando de coisas materiais, mas nunca nós podemos perder de vista aquilo que Deus ele está querendo transmitir através destas escrituras. Como eu já disse, eu vou repetir, o propósito de Deus não era que nós simplesmente tivéssemos o conhecimento de como Ele realizou, de como Ele fez as coisas. Não é simples assim, ou não é simplesmente assim. Deus ele tem um propósito até de mostrar a sua glória, a sua grandeza e também como Ele, Deus, Ele trabalha nas coisas físicas, no universo, trabalhando com a terra, e como também Ele irá trabalhar com o homem. Eu quero fazer a leitura dos Salmos de número 90 com os irmãos. Vamos abrir o texto sagrado aqui para fazer essa leitura, para corroborar aquilo que está escrito, que de modo que Deus, antes do tempo, Ele já existia com o seu verbo. Verso 2 dos Salmos de número 90, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o salmista, na sua inspiração, no seu cântico, ele está aqui também demonstrando, antes que tudo existisse, Deus já ali estava. Nós lemos o texto do Evangelho segundo escreveu João no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Outra vez, antes que todas as coisas existissem, ali estava Deus e também a sua palavra, o seu verbo, com ele na eternidade, antes que tudo viesse a existir. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse texto do apóstolo Paulo, ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que estava no princípio com Deus, né? E todas as coisas, elas foram criadas a partir desse verbo, a partir da palavra de Deus,
e a partir do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo, escrevendo, diz que Cristo, ele é o cabeça, ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele é a origem de todas as coisas. E por último, eu ainda quero fazer uma leitura com vocês agora da referência apresentada para nós no material em Isaías, capítulo de número 45, e o verso de número 18, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vejam como nós temos nesse versículo o grande propósito de Deus, ou seja, Deus, ele não criou nada simplesmente por criar, de modo que também nada surgiu por surgir, tudo existiu, em tudo existiu um propósito do Deus Criador, e criou a terra, e não criou a terra para ela ficar vazia, como está escrito lá em Gênesis, no princípio ela estava sem forma e estava vazia, mas precisava Deus ainda trabalhar com esta massa, e é isto que o Senhor, ele irá fazer, e nós estamos aqui seguindo, e além de criar, para não, essa terra não estar vazia, mas para que ela fosse habitada, de uma maneira tal que nós vamos seguindo as nossas lições e percebendo que o Senhor, ele vai etapa por etapa, preparando tudo para depois então colocar aqui o homem. Vamos seguir para o nosso terceiro parágrafo, ainda do primeiro tópico, o princípio da criação. E nesse terceiro tópico nós temos, o terceiro parágrafo, é um primeiro tópico e o terceiro parágrafo, que diz: além disso, embora pudesse ter criado todas as coisas do nada e de imediato, o Senhor Deus trabalhou como um artista ou artesão, executando a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há, por etapas, até completar essa obra-prima que testemunharia a sua glória e também a sua sabedoria. E aí muitos querendo pensar, dizer que a terra ou o universo é um fruto do acaso e que tudo aconteceu dessa forma aleatória. Não, tudo que nós vemos e estudamos, e aqueles que têm a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais na ciência, têm chegado à conclusão de que tudo que existe, e nesta tamanha organização, e estudando, a ciência estudando a origem de todas as coisas, tem realmente corroborado, confirmado que realmente existiu ali um processo muito bem orquestrado e planejado. Os Salmos de número 19 e o verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, de modo que aqueles que observam o universo, e mais ainda aqueles que estudam, como eu já disse, e aqueles que leem as Sagradas Escrituras e começam a se aprofundar mais, realmente vão confirmar que todas estas coisas
elas têm um propósito de anunciar a glória de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Deus que é o Criador de todas estas coisas. Provérbios capítulo 3, o verso 19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. E é exatamente isto que todas as coisas demonstram. Se nós pudéssemos, com calma depois, fazer a leitura completa dos Salmos de número 19 e nós confrontarmos com os nossos dias, a gente vai poder prestar atenção nesses detalhes. Por exemplo, do verso de número 2, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostrando sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, e segue-se estes Salmos de número 19, que é uma maravilha você poder ler com cuidado e você ter aí um esclarecimento, um entendimento a respeito de tudo isso que Deus criou. Mas seguindo aqui o nosso material, ainda nesse terceiro parágrafo, assim, após ter criado do nada a matéria primordial, o primeiro ato de Deus foi trazer à existência ou fazer aparecer a luz em meio à escuridão, separando uma da outra. Sendo uma característica da matéria ainda não aperfeiçoada, a escuridão não atendia ao propósito de Deus para as suas criaturas, especialmente o homem, pois ela encobre as coisas, engana e faz errar, ao passo que a luz é boa, porque revela as coisas tais como são, permitindo compreender e julgá-las de acordo com a verdade. Daí podemos entender por que Deus é comparado à luz e por que ser alcançado pela sua graça ou viver de acordo com ela é como ter ou estar na luz. Que maravilha! Deus, ele fazendo esta separação entre luz e trevas. As trevas, percebemos, ela já estava ali. Deus cria a luz, dizendo: haja luz, e houve luz. E assim Deus vai fazer separação entre uma coisa e outra. Nós podemos fazer a leitura do verso 12 do capítulo 8, novamente, do Evangelho segundo João escreveu, no verso de número 12, capítulo 8, e lemos o seguinte aqui: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós percebemos aqui que quando Deus, ele está criando todas as coisas, fazendo essa separação, o Senhor, ele tem um propósito de ensinar coisas muito mais profundas do que simplesmente conhecimento científico, do que conhecimento técnico. O Senhor, ele quer que cada um de nós vá um pouquinho mais além. E aqui, quando nós lemos o texto do Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo ser Ele essa luz, a luz do mundo. E quem anda na presença dEle, olhe só, ele sabe muito bem por onde está caminhando, não existe perigo nenhum.
Em contrapartida, aquele que está nas trevas, ou seja, não está em Cristo Jesus, ele está numa perdição terrível. Tá? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 6, é outro versículo que eu quero fazer a leitura aqui neste momento com vocês. Verso 6: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O texto de Paulo está aqui confirmando isso que eu estou dizendo para vocês, de que o propósito de Deus em ter deixado aqui na Bíblia Sagrada o registro de todas essas coisas é para que nós realmente vejamos no mundo espiritual aquilo que o Senhor Deus, Ele está realizando. Vamos seguir no nosso estudo, agora, voltando aqui para esse esboço, e no esboço nós temos o segundo tópico, a separação dos céus, da terra e também do mar. O primeiro parágrafo está escrito dessa maneira: a expressão "e foi a tarde e a manhã", empregada ao término de cada etapa ou dia da criação, assinala não apenas o transcurso do tempo pela sucessão de noite e dia, mas também o aprimoramento constante de tudo o que foi criado, na medida em que tarde corresponde à escuridão ou imperfeição, e manhã à luz, ou seja, a perfeição. Percebemos ainda que, enquanto os 3 primeiros dias da criação são dedicados à separação da luz e das trevas, dos céus e da terra seca e dos mares, nos 4 dias finais o Criador como que adorna e aperfeiçoa esses ambientes, povoando-os com seus exércitos. É como que se Deus tivesse primeiro formado os cômodos de uma grande casa, para depois mobiliá-los e enchê-los de moradores. O texto, ele está claríssimo para nós entendermos muito bem esse processo que Deus está realizando, principalmente aqui no tocante à forma como Deus fez noite e dia, então tarde e manhã. Nós vamos perceber que tudo se inicia numa parte que é escura, que são trevas, e vai então partir para a claridade, vai partir para a luz. É por esta razão que lá na introdução nós destacamos para vocês que estudar o livro de Gênesis, e principalmente estes primeiros capítulos, que é a proposta do nosso trimestre, que é Gênesis, aqui na sua primeira parte, entendermos as doutrinas. É exatamente isso aqui. Então, saindo de um ponto de escuridão, de morte para a vida, então das trevas para a luz, da morte para a vida, da imperfeição para a perfeição. Muitas das vezes as pessoas ficam questionando, estudando alguns pontos polêmicos dentro do texto sagrado e se esquecem da parte mais importante existente nessas passagens bíblicas, que é enxergar aquilo que Deus está querendo nos mostrar no tocante à parte espiritual, à parte do mundo espiritual que está ocorrendo, né? E aí nós, às vezes, nos detemos
em alguns debates, em algumas polêmicas de alguns versículos, e infelizmente isto ele nos distrai e nos tira da verdadeira mensagem que está aqui contida. Também do texto lido, os 3 primeiros dias da criação, Deus dedicou uma separação, e já está lido aí, está no material de classe para vocês tornarem a ler. Deus faz separação. E depois que Deus fez toda essa separação, Deus ele vai adornar, Deus vai aperfeiçoar, Deus vai trabalhar com mais cuidado, com mais dedicação a cada parte destes, aí povoando cada uma delas aí com os seus exércitos. E aí ficou a aplicação, como que numa grande casa, Deus depois construiu a casa, fez as separações dentro com os cômodos, e depois Deus vai mobiliá-los. No nosso segundo parágrafo, ainda desse segundo tópico, a separação dos céus, da terra e do mar, lemos: assim no segundo dia, Deus ele separou os céus da terra, formando uma expansão entre águas e águas. Lembremos que a terra ainda era uma massa indistinta das águas que a cobriam. Deus ordenou então que se fizesse um espaço nessa massa líquida, de modo que parte dela ficasse dispersa além da terra, até os confins do universo. É dessas águas de cima que mais tarde haveria uma grande precipitação sobre a terra por ocasião do dilúvio. Isso está em Gênesis capítulo 7, o verso 11 até o verso 12. A terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui Deus então vai fazer separação entre águas e águas. Pois é, quando nós observamos, Deus ele tira uma porção de águas existente sobre essa terra, e esta agora vai estar na expansão dos céus, que é realmente o que está em Gênesis, quando diz que as comportas dos céus se abriram e houve uma chuva torrencial, ou seja, aquelas águas que Deus havia separado, elas retornam no dilúvio, cobrindo tudo novamente a terra como era no princípio. Acrescentemos que aqui se trata dos céus da criação visível, tanto o sideral, a expansão propriamente, como está no verso 14, como também o atmosférico, a face dos céus, verso 20. Mas não o mundo espiritual, a habitação de Deus e dos anjos, que por estar muito além da criação visível, é chamado também figuradamente de céus dos céus, ou o terceiro céu, como está escrito nos Salmos de número 113 e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e eu vou fazer a leitura desses 2 textos aqui para exemplificarmos. Mas hoje, este céu que nós estamos vendo, essa parte azulada que nós dizemos céu, então é esta a expansão que Deus então colocou, e água, uma parte dessa água hoje existente aí nesses céus, nessa expansão, de modo que hoje nós podemos perceber que existem as chuvas, né? E essas chuvas caem sobre a terra, vai inundando a terra, e daqui a pouquinho a chuva para, e o sol aquece a terra novamente, e evapora, e abaixa, né, o nível das águas, e evapora, e forma as nuvens, e existe esse ciclo que Deus ele determinou dessa forma, tá bom?
Daqui a pouquinho a gente lê mais outra parte interessante aqui para os irmãos dentro do material com relação a isso. Por hora, eu quero ler os Salmos de número 113 para falar desses céus que faz referência aqui no texto sagrado de Gênesis, mas também no Salmo 113, versículo 4 até o verso 6. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus, ou seja, sobre, acima dos céus, em cima dos céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Então Deus, ele está se encurvando para ver, e isso aqui tudo, então o que nós olhamos do nosso ponto de vista de homens, daqui de baixo para cima, Deus está olhando de cima para baixo, porque Deus está acima de todas estas coisas que Ele próprio, Ele criou. Então, existe o céu, onde Deus está, onde está o trono de Deus, e existe este céu, que é esta expansão que nós aqui podemos enxergar. Então, repito, enquanto nós aqui estamos, temos que levantar a cabeça e olhar dessa maneira, Deus está olhando lá de cima e olhando para baixo. Isso aqui para exemplificar a grandeza, o poderio e a altura que está o nosso Deus. Tudo que Ele criou, evidentemente, está abaixo dele. No texto de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, nós vamos ler o verso 1 do capítulo 12 até o verso 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então nós percebemos que Paulo, ele não está fazendo referência a este céu que nós aqui contemplamos, a este céu que os nossos olhos alcançam, a nossa visão alcança de forma alguma. Paulo, ele foi arrebatado até onde Deus habita, ou seja, além daquilo que é físico, além daquilo que é físico. É esse o lugar em que Paulo, ele foi alcançar as revelações de Deus para a sua vida. Vamos seguir para o nosso terceiro parágrafo, ainda desse segundo tópico, a separação dos céus, da terra e do mar. E nesse terceiro parágrafo nós lemos: segue-se o terceiro dia, quando então Deus se voltou para aquela massa líquida de que consistia o planeta e ordenou as águas que ficaram debaixo da expansão que se acumulassem, a fim de que aparecessem a porção seca. Com isto o Criador estabeleceu uma habitação firme e segura para o homem, em impondo limites às águas para que não cobrissem a superfície da terra. Então nós pensarmos que essa terra, ela estava totalmente coberta pelas águas, mas o Senhor faz uma primeira separação entre águas e águas, e como nós já dissemos, parte dela na expansão chamada os céus. Agora nós temos uma porção menor que ainda
estava cobrindo a terra, uma porção menor de água, que a partir deste momento Deus dá uma ordem para que estas águas então se ajuntassem num determinado ponto, e assim apareceu a porção seca. E desta porção seca agora que aparece do meio das águas, o Senhor agora vai estabelecer, ele vai firmar uma habitação segura para o homem. E quanto às águas, Deus ele vai colocar os limites. Como que estas águas, que Deus ele ordenou que se juntasse numa parte desse globo terrestre e surgissem agora a porção seca, e essas águas não venham cobrir novamente como estava desde o princípio. Agora nós podemos fazer a leitura do texto, alguns textos sugeridos aqui para nós. Por exemplo, a carta do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo de número 3, e o versículo 5 e 6, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a iniquidade existiram os céus e a terra, os céus, esse que nós estamos visualizando, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Essa terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Quer dizer, os homens ímpios, os escarnecedores, aqueles que não têm fé no Senhor Deus, querem questionar a palavra de Deus, principalmente aqui no texto de Pedro, está falando com relação à volta de Jesus, à vinda de Jesus. Mas Pedro está tomando por base o conhecimento de Gênesis e mostrando a palavra de Deus. Olha o poder dessa palavra, como o Senhor fez separação entre todas estas coisas, e também ele sustenta tudo que ele criou com o poder do mesmo, com o mesmo poder da mesma palavra. Ele sustenta tudo, de modo que, se na sua palavra também está escrito que o Senhor Jesus voltará, então a palavra ela é digna sim de crédito, é sim a palavra poderosa do Senhor, e haverá cabal cumprimento a isso que Deus aqui deixou registrado. O livro do profeta Jeremias, capítulo 5, e o versículo de número 22, não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, e ainda que bramem, não a traspassarão. O Senhor Deus então juntou esta porção de água, e para ela Deus colocou limite, colocando, como nós acabamos de ler, a areia como limite ali para o mar. E o mar, com as suas ondas empoladas, chegam, batem ali, pode a maré até subir, mas sobe até um certo limite, e ali o mar tem que retornar para trás. Então, mais uma vez, nós estamos vendo o poder desta palavra. Gosto sempre de destacar aqui aquilo que Deus deu ordem pela a sua palavra, porque a palavra é um instrumento de Deus para a realização da sua vontade, do seu querer. A palavra é Deus agindo no mundo físico, diante dos nossos olhos, estão aí para que nós possamos enxergar. E quando Deus determinou
uma vez, agora não precisa Deus mais ficar lá corrigindo o mar, não é verdade? Não, de jeito nenhum. Deus, ele falou uma vez, determinou, e simplesmente aqui as coisas criadas por ele vão obedecê-lo. Agora, o questionamento aqui do próprio Senhor Deus é com o seu povo, né? E o povo obedece Deus? O homem que é inteligente, um homem capacitado, né? Racional, cheio de ideias, quanta inteligência, e não temeria aquilo que aqui está escrito nesta palavra? Vamos para o livro de Jó, voltando um pouquinho mais aí o nosso texto sagrado, e agora lendo Jó capítulo de número 38, e o versículo 4, e o versículo 4 até o versículo 11. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntamente se alegravam, ou alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Que maravilha! Esse texto extraordinário que nós estamos lendo da conversa de Deus com Jó, nos seus questionamentos com o Senhor, e Deus falando, a respeito de tudo aquilo que Deus criou, e principalmente o verso de número 11 para nós aqui, que é o texto principal, que Deus, ele colocou um limite para o mar, para até o lugar em que as ondas dele venha, e dali tem que retornar. É a separação que Deus fez, determinou, e ali o mar obedece ao Senhor Deus. De modo que nós vamos repetir: existe ou não um poder criador em tudo isso? Seria possível que isso seria uma obra do acaso? Por certo, não. Deus, ele está ali no controle, e a palavra de Deus agindo. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. No esboço nós temos aqui o nosso terceiro tópico a respeito da formação dos astros, dos vegetais e dos seres viventes, que é o capítulo 1, o verso 11 e até o verso de número 31. Eu vou deixar para que vocês façam essa leitura desse texto, tá certo? E na classe façam a leitura antes de entrar no comentário aqui do nosso material de classe. É ideal que se faça a leitura. O nosso primeiro parágrafo diz a seguinte forma: tendo definido os limites dos céus, da terra, dos mares, o Todo-Poderoso passa a prepará-los para comportar e servirem as formas de vida com que os povoaria. Ainda no terceiro dia, após fazer emergir a porção seca da terra, Deus, como que a semeou com diferentes espécies de vegetação, as quais, embora ainda não tivessem brotado e florescido, seriam capazes de se reproduzir e multiplicar-se sobre a terra, servindo de alimento aos seres viventes.
esse caso aqui, eu vou retomar a ideia que eu já apresentei para vocês a respeito do poder da palavra de Deus, que uma vez dita, uma vez proferida, uma vez falada, agora tudo que esta palavra alcançou vai ter o processo natural acontecendo, não havendo mais necessidade de que Deus ele fique ordenando que as coisas ocorram ou que as coisas aconteçam. Elas vão acontecer. Assim ocorre com os vegetais que Deus ele criou, de tudo que Deus depois ele fez brotar com capacidade de se reproduzir e de se multiplicar sobre a terra. Então Deus ele criou o primeiro e a partir dali segue-se naturalmente, mas naturalmente tudo ordenado e organizado pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. De modo que no quarto dia, Deus então formou os luminares, a saber, o sol, a lua, as estrelas, na expansão dos céus, a fim de que, através da sua luz, servissem como demarcadores naturais da passagem do tempo, assim como simbolizassem realidades também espirituais, como está aqui registrado em Daniel, capítulo de número 12, e eu passo a fazer a leitura desse texto de Daniel, porque nós estudando as coisas que são materiais, nós precisamos também prestar atenção naquilo que é espiritual, que Deus ele está nos mostrando através do físico e Deus apontando também para o espiritual. Verso de número 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então é emprestado, né, daquilo que Deus ele fez no físico também para exemplificar aquilo que é o espiritual. Texto de Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aqui está. No quinto dia, Deus criou os primeiros seres de alma vivente, isto é, criaturas cuja existência não depende apenas de circunstâncias físicas como água, luz, solar e nutrientes, como a vida vegetal, mas também de um espírito ou sopro vital que não lhes é inerente, mas que provém de Deus e que volta para Deus. Então, de tudo que o Senhor ele vem fazendo, organizando, e como já disse na expressão, comparado com uma casa, vem mobiliando, agora está chegando num ponto, no auge, chegando no clímax da criação de Deus, que agora nós temos também a criação daquilo que precisa de um sopro, de um fôlego de vida diferente das outras criaturas de Deus. E aí nós temos o Salmo 104, verso 29, Jó, a respeito daquilo que diz, quando Deus tira o fôlego desses seres, eles vão voltar ao pó como era antes, ou seja, como dito aqui, a vida, ela não pertence ao homem, não é própria do homem, a vida pertence a Deus, o fôlego, a respiração que nós temos em nossos narizes, isto aqui pertence ao Senhor, que uma vez tirado de nós, então nós vamos retornar ao pó como era, de onde nós saímos. Os Salmos de número 104, verso 29, escondes o teu rosto e ficam perturbados.
Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Jó capítulo 14, verso 7 até o verso de número 10, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, ainda que se corte, ele ainda voltará a ter vida. Isso é próprio dela, é inerente ao vegetal, às plantas, à árvore aqui no caso. Mas e o homem? Morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? O homem agora não vai brotar, de jeito nenhum. O homem, esta vida, esse fôlego de vida que está presente nele, pertence ao Senhor Deus, o Criador. E uma vez que o homem agora, o próprio Deus, ele tira o fôlego de vida desse homem, ele torna a ser o bonecão de barro, a qual Deus ele criou, e agora volta ao pó como era antes. O nosso segundo parágrafo desse terceiro tópico, nós entramos agora no sexto dia. E após ter povoado as águas e a face dos céus, é a vez da terra seca, da qual o Criador então formou numerosas espécies de animais que estariam mais próximos ao homem, que são os gados, os répteis e as feras. E finalmente, ainda neste dia, o Senhor arremata a sua obra com a formação do primeiro casal humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma expressão que indica o conselho de Deus com o seu verbo de honrar o homem sobre as demais criaturas, pois embora todas as coisas sejam obras das suas mãos, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Ou seja, nós percebemos que de tudo que Deus ele está criando, existe o processo gradativo em que ele vai fazendo até chegar no homem, que ele, conforme agora nós lemos, ele cria a sua imagem e a sua semelhança. Nada do que foi criado antes tem essa identidade, tem essa característica, como acontece aqui com o homem, feito à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos Paulo escrevendo à igreja que estava na cidade de Colossos, no seu capítulo 1, e o verso 15, 16 e 17, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque dele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Jesus, ele é aqui o princípio, ele é a criação, ele é a origem de tudo. Tudo é dele, tudo foi feito por ele, a partir dele. Ele é o verbo que se fez carne. Então, todas as coisas subsistem, foram criadas por ele. Ele é antes de todas as coisas, e as coisas subsistem por ele. Ele é a própria palavra de Deus. Significa então que o homem foi criado para ser como Deus, representar o Criador
em sua relação com os outros seres, exercendo um domínio ou uma mordomia caracterizado por qualidades divinas tais como santidade, justiça, bondade, verdade, para a glória de Deus. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 22, 23 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Está aqui. Lógico, nós ainda vamos ter tempo para a gente conversar a respeito desse ponto em que o homem perde uma condição da qual ele no princípio foi criado. E aqui Jesus, ele veio para resgatar essa situação do homem, mas isso ainda é assunto para as próximas lições. Por ora, ainda cabe fazermos a leitura do capítulo 3 de Colossenses, dos versos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus, ele criou o homem à sua imagem e criou o homem à sua semelhança. Depois o homem perde essa condição e Jesus, ele veio para resgatar o homem para esta primeira condição em que Deus o havia criado. Evidentemente, aqueles agora que vão ter fé em Cristo Jesus. Outra vez, repito, para que nós possamos no tratar aqui das Sagradas Escrituras, do livro de Gênesis, não apenas ter um conhecimento técnico de como as coisas foram criadas, cientificamente falando, até porque a Bíblia não se ocupa com essa parte. Ela tem aqui a missão de mostrar como que Deus, ele criou o homem e a missão que deu ao homem e o que ele quer fazer com o homem agora através de Cristo Jesus, de Jesus, sendo ele realmente o princípio, o primogênito, e aqui colocado no Novo Testamento, o primogênito dentre os mortos. Assim, o sexto dia se encerra com a nota de que tudo era muito bom aos olhos de Deus, pois nada do que fora criado o desagradava. E nessa condição, tudo estava completo e perfeito para que todos os seres cumprissem o propósito para o qual foram criados. Está aqui esse último ponto nosso da lição. Tudo que Deus, ele cria, ele observa, é tudo muito bom. A cada dia que ia passando, a cada etapa que vai se sucedendo, Deus, ele vai observando que tudo era muito bom. E assim Deus foi fazendo. E tudo estava dentro de uma condição, estava completo, estava perfeito, e até mesmo depois os seres humanos, tá? Aquilo que Deus ele criou foi também para cumprir um propósito. Deus, ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Tudo que está aqui na Bíblia registrado está no projeto, está no plano, está na condição em que Deus criou. Dessa forma, chegamos à nossa
conclusão dessa lição de número 1, a criação dos céus e da terra. E concluímos da seguinte forma: considerando que a narrativa da criação resume em poucos versos uma quantidade inumerável e incompreensível para nós de processos envolvendo a criação de todas as coisas, a Escritura é muito clara e objetiva em estabelecer que tudo foi criado por Deus de acordo com uma ordem, com um propósito e uma sabedoria maravilhosa, a fim de que reconheçamos a sua bondade para conosco, porque pela sua vontade existimos e fomos criados. Aqui está o grande propósito, que nós possamos, ao estudar Gênesis, essas lições extraordinárias, nós possamos enxergar tudo isso aqui que está relatado, que Deus, Ele é ordeiro, tudo tem uma ordem, Ele tem propósito, e Deus fez tudo com uma sabedoria extraordinária, maravilhosa, e através de tudo isso que Deus Ele fez, e também deixou escrito para nós, possamos reconhecer aí a sua grande misericórdia e bondade para conosco. Assim, nós passamos agora pela lição de número 1, a criação dos céus e da terra, e temos esse esboço que está sendo apresentado aí para os irmãos na tela, com uma introdução. Primeiro tópico, o princípio da criação. Segundo, a separação dos céus e da terra e do mar. E um terceiro, a formação dos astros, dos vegetais e dos seres viventes. E também abordamos aí a conclusão. Nós temos o nosso texto áureo de Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Aí está, irmãos, a nossa escola bíblica dominical, Gênesis, as origens, que é o propósito que nós temos aqui de estudar nesse quarto trimestre do ano de 2025, esse último trimestre do ano, e a nossa ocupação aqui vai ser com esta lição de Gênesis, essa primeira parte de Gênesis, falar sobre as origens, e nós teremos, como eu já disse, muitas oportunidades para abordarmos muitos outros textos e conversarmos aí sobre muitos assuntos e aprofundarmos ainda mais. Por ora, que o Senhor Deus continue abençoando cada um de vocês, tenham bons estudos e busquem ler bastante, buscar o conhecimento para que no domingo vocês, professores, possam transmitir aí uma boa aula, que Deus lhes dê graça, sabedoria, inteligência, capacidade e direcione os passos de cada um de vocês. Amém.